Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Prosa Imobiliário. Hoje um dia muito especial com o grande amigo Marco Meneghetti. Tem uma história bacana aí, né, Marco? De parceria que já vem aí ao longo dos anos. E seja muito bem-vindo, Marco. Que legal, muito obrigado, Maurício. Maurício Donati, grande amigo, e conhecemos aí na estrada da construção dos empreendimentos, né? E é uma satisfação estar aqui com vocês, poder contar um pouco da história aí, da construção, de obras, de empreendimentos, e é muito legal. Poder ajudar de alguma forma com conhecimento você que está assistindo a gente. E falar um pouco de pesadelo na obra, né? Que é o tema de hoje. Pesadelo é muito comum, né? Vou me apresentar um pouco e como que eu cheguei aqui. Sou formado em engenharia, sempre trabalhei numa construtora, e numa construtora por 17 anos, em São Paulo, que faz até hoje prédios comerciais, residenciais, alto padrão. Então, uma construtora, ela tem uma estrutura de mão de obra, empreiteiros, uma lista aí de fornecedores, de projetistas, engenheiros, fornecedor de material, de mão de obra. Então, tem uma estrutura por trás, né? Em 2012, eu saí de lá e fui empreender sozinho. Fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, construir casa para vender. Achando, Maurício, que ia ser a mesma coisa, né? Só que qual é a diferença? Na construtora tinha toda a estrutura. Você precisava de material, fazia uma requisição, mandava, no dia seguinte, ou alguns dias estava na obra o material. Agora, quando você vai empreender sozinho, né? Você tem que fazer tudo, e você não tem essa estrutura. E fazendo um paralelo com a turma que gosta de empreender, aí pessoas que não são da área, mas gostam de comprar terreno e construir, acontece a mesma coisa. A pessoa não tem a estrutura de uma construtora por trás e vai fazer. E acontece de tudo, né? E é o que a gente vai falar hoje. A nossa história aí começou, né, Marco? Quando tomamos a decisão de abrir a nossa construtora, e é sempre bom a gente recorrer a quem tem experiência, a quem conhece. Então, nós celebramos aí uma parceria, uma consultoria nessa estruturação. Hoje a gente já está aí iniciando com algumas poucas obras e apoiando ainda em bons profissionais, em profissionais de excelência, com décadas de experiência. E estamos aí. Então, vamos conversar, né? E, Marco, a turma que nos assiste aqui tem principalmente dois públicos. Então, tem aquele aí que você já citou, que é a turma que gosta de investimento, né? Então, que está ligada ali em caçar oportunidades, em multiplicar patrimônio. E construção, a gente sabe que viabiliza essa multiplicação de patrimônio, desde que você não se meta em fria, né? E tem também aquela turma que está querendo construir uma casa de praia, está querendo construir uma casa para si e vai recorrer a profissionais do mercado e precisa aí de critérios, sabe que é muito comum o sonho se tornar pesadelo, né? Então vamos bater uma bola e tentar, inclusive, nessa nossa conversa, trazer alguns pontos essenciais de atenção para que justamente esse sonho não se torne pesadelo. Me conte essa história aí, Marco, da sua experiência, de tudo que você já viu. Exatamente, eu vou começar com o público, apesar de ser diferente o investidor e o morador, mas eles têm em comum, são dois públicos que gostam que vão construir o imóvel, né? Diferente de um investidor que tem o dinheiro, põe na aplicação e fica sentadinho. Esse empreendedor, mesmo usuário, ele vai lá, ele quer participar da construção, vai contratar profissionais para isso, porque ele não é pedreiro, não é engenheiro, não é projetista, então ele vai ter que contratar profissionais para fazer. E tá tudo bem. E é assim que tem que fazer e é assim que vai ganhar.
Só que tem alguns passos para você fazer, e o mais importante, Maurício, é não cair no canto da sereia, porque é muito fácil você ver o teu cunhado, o teu primo, o teu amigo que fala que está construindo, que está ganhando e está fazendo, e você fala, poxa vida, eu consigo fazer, se ele está fazendo, eu também vou fazer, né? E só que tem um detalhezinho que é um pouco do conhecimento. E a pessoa sem um conhecimento básico ou específico fica valente, porque ela não sabe dos riscos, né? Então, quando você não tem muito a noção do que pode acontecer de errado, poxa, o pouco que você sabe, você acha que já é o suficiente e você vai. E aí o que acontece? Você se cerca de pessoas que não estão preparadas, pessoas que é o canto da sereia, falam para você, não, poxa, pode deixar, eu faço isso daqui e eu construo para você, não tem problema, um pedreiro da vida, você chama um pedreiro que faz, o pedreiro faz uma casa. E se não der nada errado, tá tudo bem, o problema é quando dão as coisas Quando dá erradas, né? errado, né? Essa que é a coisa. Então, por exemplo, né? E qual que é o canto da sereia? Você se iludir, acaba economizando, o empreiteiro ou o pedreiro fala, poxa, não precisa fazer sondagem, deixa que eu conheço a terra aqui, trabalho há 20 anos, então eu sei fazer a fundação. Pode ser que saiba, e se, talvez você está gastando muito mais do que o necessário, ou então você está gastando muito menos e vai ter problema lá na frente. E eu gosto de falar um caso que ficou forte para mim, de uma amiga corretora de imóveis, e ela, como é corretora, ela tem a ponta da oferta e da demanda, então ela sabe a turma que quer vender terreno e ela conhece a turma que quer comprar imóvel, casa. Então ela falou, por que não Perfeito. eu construir, né? Se eu tenho terreno e eu tenho quem quer comprar, e ela se aventurou nisso. Só que um dia ela veio para mim, poxa vida, toda preocupada, chateada. Eu falei, pô, o que aconteceu? Na concretagem da laje de uma das obras dela, caiu a laje, né? Na concretagem, desabou e pegou a turma que estava embaixo. E o empreiteiro quase morreu. Foi um lance sério, bem sério. Ele se machucou e ela teve que ficar bancando o cara até se recuperar tudo. Graças a Deus tá tudo bem. Mas esse é um lance que a turma não pensa, né? Nesses riscos. Então, esse Acontece. o risco de acidente, eu acho que é o principal, porque a construção civil, ela é perigosa, poxa, o cara sobe num andaime de 1 metro, cai e bate a cabeça, já era. E você, na tua obra, você é o responsável. Então, acho que o risco de acidente é o principal. E depois tem muitos outros, né? Quem nunca passou por uma obra ou conhece alguém que já fez obra que, poxa, o prazo nunca deu certo, Nunca deu certo. o orçamento nunca foi o que falaram, então, ou acabou o dinheiro no meio da obra, quem não conhece isso, né? Inclusive o seguinte, ó, é difícil de criticar porque, vamos lá, dentro de uma massa de profissionais do mercado, você tem aqueles que são bons, não é? Então, você tem, eu, por exemplo, eu conheço pedreiro que eu tenho confiança de contratar com ele chave na mão. Então, eu acordo o preço com ele, eu sei que ele vai me entregar a chave na mão. Agora, eu sei que ele é a exceção. Ele é a rara exceção. Na verdade, inclusive, eu só conheço um que eu confio. Eu não estou dizendo que não existem outros, mas eu só conheço um. O restante não é que eles não saibam trabalhar, mas tem certos conhecimentos envolvidos na obra, né, que extrapolam, né? Então, até pedir para que você exponha um erro muito comum que eu já vi. Dois, vou contar dois, né? Eu mudei para um lugar onde os meus vizinhos todos reclamavam de mofo na base das paredes. E ninguém nunca tinha ouvido falar em infiltração ascendente. E aí eu comecei a conversar com os pedreiros que construíram essas casas, né? E eles simplesmente não sabiam da necessidade de impermeabilizar as fundações. Coisa simples. Então,
A pessoa acha que o mofo que está dando na base da parede é em função da umidade do lugar, e não é. Foi um erro construtivo. E outro ainda mais grave, né, a questão da resistência do concreto. Então, ó que interessante, tá? Eu não estou dizendo que não tem um pedreiro que saiba, mas eu não me recordo de ter conversado com um pedreiro que soubesse que a resistência do concreto se dá em relação, em função da relação de água e cimento. Então, eu já inclusive encontrei pedreiro que acha que se botar mais água, o concreto fica mais forte. E conta aí o que é que isso pode dar na obra, hein, Marco? Exatamente. Putz, você falou, eu estava anotando aqui para não esquecer de falar. Estava numa obra em Campo Grande e no dia anterior teve uma concretagem. E aí eu cheguei na concretagem, eu cheguei na obra no dia seguinte, a concretagem da laje. Então eu cheguei na obra no dia seguinte, a concretagem foi no dia anterior, peguei uma escada, subi. Quando eu pisei na laje, eu vi uns pontos com poça de água, um pouco molhado ainda, e lá não tinha chovido. E quando eu pisei, em 2 lugares que eu pisei, o concreto deu uma afundada. Eu achei muito estranho, porque de uma noite, mesmo se você terminar a concretagem de tarde, no dia seguinte já está duro. Você pode escorado embaixo, você pode andar em cima, né? E só que estava mole. E aí falei, putz, aconteceu alguma coisa. E eu, naquele dia, eu passei lá antes da concretagem, verifiquei a armação, tudo, e quando eles começaram a concretagem, eu fui embora. Não pude acompanhar. E quando eu desci, tinha só um servente que estava lá, né? Chamava Douglas. E falei, pô, Douglas, tá estranho isso daí, o que que aconteceu, caramba, né? Tá mole o concreto agora? E aí ele todo dando risada, economizamos 5 sacos de cimento aqui nessa laje para você. Eu falei, como assim você economizou? Não, a gente usou menos cimento, né? Então, falei, cara, você é louco. E porque você tem uma quantidade certa, numa casa de 50 metros, a gente sabia, acho que eram 16 unidades que ia de saco de cimento pela laje, já estava tudo contadinho. Falei, filhas da mãe. Então, foi uma vacilada. Então, eu tive que fazer um reforço. Eu concretei mais 5 centímetros em cima, com tela, armação, para reforçar. E esse foi um detalhe, tá? Então, é uma falha de conhecimento da mão de obra. Deixei na mão de pessoas do empreiteiro, que eu achava que era responsável, e o cara não fez. E falando exatamente o que você falou, tem o fator água e cimento. Isso ninguém sabe, né? E é inversamente proporcional. Quanto mais água você joga no concreto, menos resistente ele vai ficar. E a turma da obra, por incrível que pareça, gosta de trabalhar numa concretagem com concreto bem fluido, né? Bem Porque é mais mole. fácil você trabalhar. Você joga, ele se autoadensa, ele se espalha e você não tem trabalho de ficar desengrossando, desempenando ali a laje, né? Vibrando o concreto. Vibrando o concreto. Você despeja ali, ele entra, só que é fatal. Então você não pode, a turma fica jogando água, sua resistência cai do concreto. Só que a gente, nessas pequenas construções, tem uma certa vantagem dela ser pequena, e o concreto segurar a bronca, né, caramba? Mas é no limite para acontecer alguma coisa errada. Então, se eu não tivesse ido lá no dia seguinte para ver também que minha laje não estava certa, ia passar batido, ia secar e eu ia ter problemas lá na frente. Tá? Então, esse do concreto é importante. E qual que é a atenção aqui? O concreto feito na obra, na betoneira, então você tem que ter, por mais simples que seja, com o pedreiro, com o servente que está fazendo, ter um traço lá de lata ou de carrinho de mão, em função do saco de cimento e o quanto de água que a turma pode colocar. Então, escreve num papel, numa cartolina, deixa lá, chama o encarregado, fala, cara, quando for virar o concreto na obra, tem que seguir isso daqui. Primeira coisa, e o concreto que vem da usina, né, o concreto usinado, também, quando a turma está
soltando concreto na obra, poxa, o pedreiro fala, pô, põe mais água, tal, deixa mais mole. Então, o cara do caminhão, ele joga um pouquinho. Precisa ter um certo cuidado com isso para também, se for uma obra mais complexa, para você não ficar prejudicado. Então, esse do concreto é muito importante. Mas eu queria falar um outro negócio. Fala. Caixa d'água. A turma acha Caixa d'água. que não tem problema nenhum com caixa d'água. Essas caixas d'água de 500 litros, 1.000 litros, azul, de que vende em loja de material de construção, né? Então, eu já tive, por baixo, aí 3 problemas com caixa d'água. A gente acha que, poxa, é um negócio simples. O primeiro deles, que é básico, normalmente a caixa d'água ela vai dentro do telhado, né, em cima da laje. E muitas vezes o telhado é aquele inclinado de telha de barro, né, telha cerâmica. Uhum. E você precisa levantar um pouco a caixa d'água para você ganhar altura de queda de água, para sair com pressão no chuveiro, né? Então, poxa, foi feita a parede ali do telhado, subiu a base da caixa d'água, e quando você coloca a caixa d'água, você põe antes de fazer o madeiramento, porque depois você fecha o telhado, você não consegue tirar a caixa d'água de lá, né? Então foi feita a parede, fez a base, colocou a caixa d'água, putz, quando foi colocar o madeiramento, ela deu uma empurrada, não cabia a caixa d'água, né? E, pô, mas tudo pronto já, caramba. Então, poxa, essa é uma falha que tem, e aí o que eu encaro isso? Uma falha de projeto, né? Quando você faz uma obra sem projeto, normalmente você tem uma planta baixa só, e não tem cortes, não tem alguns detalhamentos que são importantes. Então, quando você está fazendo uma obra mais simples, e isso daí pode acontecer. E aí as outras mais 2 falhas que acontecem, que é importante e dá um BO, né, um problema. Qual que é o problema da caixa d'água? Você não consegue trocar facilmente uma caixa d'água, porque ela está dentro do telhado. Você tem que desmontar um pouco o telhado para tirar ela fora, se tiver que trocar. E o que acontece? Você põe ela em cima de uma base. Então, normalmente, poxa, na etapa da caixa d'água, a turma pega umas vigas de madeira de obra, sabe? Faz uma base que você tem na obra. E se o pedreiro, se o empreiteiro não tiver um cuidado, essas madeiras que você coloca na base, elas estão sujas de resto de massa, de concreto, e ficam umas pedrinhas assim, incrustadas nessa madeira. Caixa d'água. Aí quando você põe a caixa d'água, tá tudo bem. Você adiciona água, o peso da caixa d'água vai forçar o fundo e aí fura o fundo da caixa d'água. E não é um furo que jorra água, vai ficar minando ali. Então você vai perceber isso daí lá na frente quando o cara já tá morando na casa. E aí você tem que consertar. E o último deles, que já aconteceu comigo, uma vez, o proprietário me liga de tarde. Pô, minha casa tá alagada, inundou tudo aqui, caindo água pelo telhado, mas de monte. Falei, caramba, o que aconteceu? O cano quebrou? Foi muita água. A caixa d'água emborcou. E aí eu fui lá, pô, saí correndo de tarde para ir na casa do cara. Nessa hora, por isso que tem um outro lance da mão de obra, você falou do pedreiro de confiança, um empreiteiro de confiança, um parceiro teu, que você precisa ter. Porque nessa hora eu liguei para o empreiteiro, e ele falou, não, eu estou numa outra obra, eu não posso ir. Falei, como você não pode ir, caramba? Você precisa ir lá, você que fez a casa, tá? Não, não vou. Então o cara me deu o cano, só que a responsabilidade é minha. Então eu fui lá na casa do proprietário, pedi uma escada, subi, e aí quando eu vi, eles fizeram, tem a parede, né, do telhado, e fizeram uma alvenaria da base do outro lado. Eles usaram essa parede do telhado como base, e colocaram um madeiramento apoiado na parede do telhado. Só que em vez de furar a parede e entrar com o madeiramento dentro, não. Eles deixaram apoiado e o reboco embaixo que segurou esse madeiramento.
Lógico, quando você põe uma caixa d'água de 500 litros, é 500 quilos. E ela caiu um lado. Então, desde aquele dia, eu só fiz base de caixa d'água com um perfil de aço, né? Metálico. Mandava o serralheiro fazer aquele perfil dobrado, tipo G, assim, e fazia a base para nunca mais voltar. Qual que é o pesadelo do cara que está construindo ou de quem vai morar? Você ter assistência técnica, garantia, manutenção, ter que voltar para consertar. Isso daí vai comer teu lucro, teu dinheiro, vai comer tudo. Sim. Eu tenho duas situações, rapaz. Na verdade, é o seguinte, ó. Sabe onde é que eu observei que o pedreiro mais erra? Ou esses pequenos empreiteiros, né? É em tudo que envolve cálculo. Então, por exemplo, telhado. Telhado é matador. A quantidade de vezes que eu já vi refazer tudo não tá no gibi. Então, por O que que erra? Porque envolve uma necessidade de cálculo. E cálculo geralmente é uma deficiência, que está inclusive na educação que o profissional recebeu. Então, é muito comum você ver pessoas que não tiveram uma boa educação escolar, né? Porque a gente está falando de educação escolar, de matemática básica. Então, é um errinho que você dá, por exemplo, no ripamento, que vai fazer com que o telhado tenha infiltração. E aí, quando você vê, você tem que fazer o quê? Tem que tirar as telhas tudo, refazer o madeiramento, aí você tem que contratar. E outra coisa, geralmente o profissional cobra mais caro para corrigir o erro do outro do que se fosse fazer do zero, né? E aí a gente só falou até aqui de erro de boa-fé, né? erro de boa Porque fé. e Então, tem o erro de má-fé. da Eu queria lhe contar uma malandragem. história, Marco. Eu queria lhe contar uma história, rapaz. Fala aí. É um grande amigo e parceiro, que eu não vou falar o nome porque ele fica envergonhado, né? Mas eu vou contar a história dele porque se ele estiver assistindo, ele vai saber que é dele. Porque é o seguinte, ele me levou para ver a obra dele, né? Maurício, vem cá, quero te levar para ver a casa que eu estou construindo. Aí ele fez um excelente investimento no terreno. Então ele comprou um terreno de 1.000 metros quadrados a um excelente preço. Ele comprou 2 terrenos de 1.000 metros quadrados por 25 mil, cara. Boa. E saiu se gabando com os amigos e contratou um empreiteirozinho para construir a casa, né? Aí o empreiteiro chegou com toda aquela roupagem, não, porque eu faço e já fiz várias, e a minha filha é arquiteta, e não sei quem é engenheiro. Apresentou uns projetos, tudo modelado 3D, né? E ele, pô, vambora, contratou o cara. Rapaz, eu fui ver a obra. Olha que situação gravíssima. A laje vazava de rio, então você tinha um ponto na parede que você via enxurrada. A laje estava vazando tudo para dentro da sala. E o que aconteceu? O contrapiso cedeu, fez uma cratera na sala. Aí eu comecei a olhar, e aí é o seguinte, você conhece um pouco de obra, você vai ligando os pontos, né? A água infiltrou para o solo, ele não compactou o aterro, porque ele fez a casa suspensa, então a terra que ele jogou ali para bater o contrapiso, ele não compactou. Quando chegou a água nessa terra, a terra sentou, o contrapiso rachou. Mas sabe o que é grave, Marco? Não tinha 2 dedos de contrapiso, não tinha uma malha, e o contrapiso era só de água e areia, e você conseguia quebrar na mão. Ou seja, e quando é que você vai descobrir isso? Quando a obra já acabou, porque quando o pedreiro foi embora, você não está vendo que está, você está lá, geralmente, lá na Bahia acontece muito o seguinte, Marcos, com certeza você vê isso em São Paulo. São as casas de veraneio, as casas a segunda moradia, né? Uhum. Que a pessoa contrata, por exemplo, morando em São Paulo, para você construir lá em Santos, lá em alguma cidade do litoral paulista. Então,
O cara que contratou não está vendo. Quando ele chega lá, ele vê tudo perfeito. Agora ele não sabe qual ferragem está dentro do pilar, ele não sabe como foi feito o contrapiso, como foi feito a compactação do solo, né? E o homem ficou com vergonha. Ele não tinha coragem, ele falou, Maurício, não conta para ninguém no trabalho. Não conta para ninguém no trabalho. Por quê? Porque, pô, cair num golpe, pô. Não, E vai achar. Isso é normal, né? Porque é o canto da sereia. O cara apresenta, ó, eu fiz essas obras, umas fotos, algumas coisas. Só que a pessoa que está contratando não conversou com um cliente desse cara. Fala, pô, ele construiu legal, ele só esse pedreiro, o empreiteiro só está mostrando umas fotos, alguns projetos de alguma coisa que ele disse que fez. Uma forma de você certificar isso é falar, beleza, me leva numa obra que você fez e deixa eu conversar com o proprietário, aí o cara que já está mais de um ano, e aí consegue ver isso daí, porque realmente acontece, né? E então, só voltando um pouco no telhado, né? Também algumas coisas que já aconteceram comigo e que são normais. O que você falou do ripamento é o tamanho da galga da telha. A telha ela tem um tamanho e que ela se encaixa entre as ripas, a ripa de cima e a de baixo. Então, se você faz muito afastado ou mais perto, normalmente a turma põe mais afastado para economizar o madeiramento, né? Menos ripas. E só que se você não fizer a galga certa, o encaixe, a telha ela não encaixa certo, então a outra vai ficar em cima e pela galga errada, a medida da galga errada, entra água quando chove. Então isso é fatal. E uma outra coisa do cálculo que a turma não sabe fazer é o caimento. Então cada tipo de telha tem o seu caimento. Então você precisa ver com o teu fornecedor a telha que você está comprando, qual que é o caimento dela e fazer a conta no seu telhado se o caimento que estão fazendo da estrutura é o para essa telha. Se não, quando bate uma chuva de vento, ela entra entre uma telha e outra. E para finalizar a telha, tem muitos fornecedores, não sei como que é aí na tua região, se a telha vem daí, se vem de outra cidade, de outro lugar, Tem mas de tem tudo. os tipos de telha, tem, como qualquer produto, você tem o de primeira, o de segunda e um comercialzão, né, caramba? Então, É. muitas vezes, a pessoa vai pelo preço e compra uma telha, poxa, é bonita, mas um preço legal, comercial. E aí vem só porcaria, só de descarregar do caminhão já quebra Já metade. quebra metade. E aí você vai pôr no seu telhado, você vai ter problema, tá? Então E o telhado, o problema do telhado é o dano que causa no acabamento, hein? o dano que causa. Quais são os problemas? O que tem de reclamação, né, nas casas? Você já falou da umidade, é o desconforto visual, né? A turma, o morador, ele tem o desconforto com trinca e com umidade, é o que pega. Então, se ele tem uma rachadura na parede, pô, minha casa vai cair, né? Isso incomoda muito e assusta, as trincas e rachaduras. E umidade e vazamento é fatal, ninguém quer a água pingando do teto, queima aparelho, queima televisão, estraga móvel, e a umidade também, tem a umidade, você falou da percolação, que ela vem por baixo, a água ela sobe até 2 metros de altura pela parede, né? Vamos lá, então, Vambora. podemos continuar assim? Pode, continua. Então, só falando da percolação. Percolação, a água ela sobe 2 metros de altura pela terra. Então, se tem umidade na terra, ela pode subir até 2 metros na parede. Então, você tem que bloquear na tua fundação, no teu baldrame, impermeabilizar o baldrame, antes de fazer o contrapiso, como você comentou, a turma faz compactação de terra e já joga ali o concreto direto, põe uma lona de plástico entre a terra e o contrapiso, já vai ajudar bastante, tá? Então a percolação vem por baixo e uma outra falha muito grande de umidade é pela própria parede externa. A turma reboca, Já vi muito isso. faz a pintura diretamente,
mas em muitos casos você precisa passar um fundo impermeabilizante antes da pintura. E são pequenos cuidados que vai te salvar lá na frente, né? Então, são esses Eu dois já, confortos, a água e rachadura. eu vou contar uma experiência própria, tá? Eu construí uma casa, primeira casa que eu construí, né? E a casa ficou muito bacana. Eu fiz ela toda na alvenaria estrutural, só que o projeto foi de uma casa de 2 pavimentos. Só que eu fiz o primeiro pavimento e deixei os arranques tudo bonitinho para subir o segundo depois. Então, a parede ficou sem beiral. Uhum. E eu peguei um período muito chuvoso, foi umas 3 semanas de chuva. Era mofo em todas as gavetas, aquela umidade. Eu comprei um aparelho de deshumidificador e ele retirava 3 litros de água em questão de 3 horas. Porque a chuva bate na parede e ela vai. É que nem uma esponja, né? O reboco, o concreto, aquele material todo, ele é como uma esponja, então ele absorve tudo e começa a evaporar para dentro. Então a umidade que está batendo fora vai para dentro se você não tomar o devido cuidado, né? Então tem essa questão da impermeabilização das paredes e ao menos um beiralzinho, né? Para evitar um pouco dessa água direta nas paredes, né? Você tem que evitar pensar onde a água bate e ver uma forma de fazer uma vedação, uma impermeabilização, e isso é importante. Se ficar os ferros aparecendo para cima, a água ela vai descer pelo caminho do ferro dentro da parede e vai Conduíte aparecer dentro atrás da do laje. armário, né, nesses cantinhos aí de umidade. Isso, isso é fatal, caramba. A água é um desconforto visual muito forte de vazamento, infiltração e impermeabilização. Complicado. Agora deixa eu voltar nesse tema da má-fé, que o conceito, inclusive, aqui do Prós Imobiliária é trazer realidade, tá? E vamos falar a verdade, a gente está no Brasil. Então, no Brasil tudo é diferente. Então, a gente tem que ter uma certa. A gente não pode se dar o direito de ser ingênuo. Tem que olhar a realidade como ela é, né? E eu queria apresentar um negócio que são algumas conclusões com base na experiência. A questão da má-fé, às vezes, você comentou, vai ver uma obra que ele já fez. Mas eu já vi profissional que ele sabe fazer. Ele sabe e ele tem um case bom para apresentar. Então, ele tem um cliente satisfeito que ele, inclusive, utiliza como carta na manga, né? E eu já vi isso em mais de um mercado, não só na construção civil. Às vezes, o cara escolhe quando ele vai dar o tombo, né? É uma coisa intencional. Ele pega ali, ele escolhe em qual momento ele vai dar um tombo e vai roubar dinheiro dos outros, literalmente. Então, se a casa ia gastar X de material, ele custa isso daí só para entregar a casca. E então, por que que eu estou colocando isso? Uma coisa, um critério que eu acho muito bacana é você fazer as coisas de maneira consciente. Então, quando você vai contratar um profissional que não tem estrutura, a primeira coisa que você tem que ter claro para si é que muito provavelmente ele não tem capacidade financeira de bancar o erro dele. Então, você tem, tirando a possibilidade da má-fé, que aí você vai ter que fazer uma investigação, ver se tem processo, se tem gente correndo atrás do homem, falando até da questão da boa-fé. Então, muito provavelmente, o pedreiro que você está contratando, o profissional que você está contratando, ele não tem capacidade de bancar o erro. Então é o seguinte: se ele errar e, por exemplo, uma laje desmoronar, cair uma parede, estragar um contrapiso desse CD e perder o seu porcelanato, ele não tem de onde tirar dinheiro para bancar o prejuízo. Se ele parar
para pagar o prejuízo, ele morre de fome. E outra coisa também, se ele errou no orçamento, já recebeu, você já deve ter visto muito isso, hein, Marco? Já, já recebeu 70% do valor da obra, só que só tem 30%, 40% concluso. Ele errou no orçamento. Só que, se ele continuar, ele morre de fome. Então, ele precisa parar, lhe deixar na mão e ir embora para outra obra, para manter a comida dentro de casa. Ele não está fazendo isso porque ele quer lhe lesar, não. É porque, se ele não fizer isso, ele vai passar fome. Então, É, são coisas que você tem que ter. Você pode contratar o cara, mas saiba do risco que você está correndo. Faça isso consciente, entendeu? exatamente. Você falou bem, isso depende da estrutura de quem você está contratando. Não é que ele está agindo de má fé, é a capacidade. Talvez ele seja um bom pedreiro, só que com falta de mão de obra, ele se autopromove a um empreiteirinho, então ele vai subempreitar o trabalho dele, né? E isso acontece com a gente, com eles, com todo mundo, porque você é bom numa tarefa. No momento que você vai para um passo acima, poxa, você deixou de fazer o que você é bom, essa tarefa. Então você está agora coordenando uma equipezinha por baixo de você. Você é bom gerenciador de equipe? Não, sou um pedreiro. Não necessariamente. Então isso acontece. E eu vou contar um caso que aconteceu clássico comigo. Eu estava fazendo 5 casas e contratei um empreiteiro para fazer o reboco interno de uma das casas, né? Então ele subempreitei, né? Eu contratei o cara, ó, preciso só do revestimento interno. Legal, bacana, acertamos valores. Falar hoje, sei lá, R$ 5.000. Acertei para ele fazer todo o revestimento interno da casa. Então eu acabei de negociar com ele, estava com os números frescos na cabeça, assim, tal. Quando eu virei, ele já estava negociando com os pedreiros dele, com a turma que ia trabalhar efetivamente. E eu só escutando, assim, eu estava fazendo uma outra coisa, eu vi que ele contratou os caras por R$ 7.000. Não era esses números, mas era nessa proporção. Ele contratou os caras por um preço maior do que eu ia pagar para ele. Aí eu vi e tal, a turma foi embora, eu chamei ele e falei, poxa, vem cá, você sabe o que você acabou de fazer, caramba? Eu vou te pagar 5. Você acabou de contratar a turma para fazer por 7. Então, que mágica que vai ser isso que você vai pagar mais do que vai receber, né? Sem contar a grana dele. Então, quando você contrata uma pessoa e, poxa, deu problema, aconteceu de tudo. E quando você contrata uma pessoa que não tem a capacidade ou uma estrutura, você tem que acabar gerenciando esse empreiteiro, esse pedreiro, porque ele vai subempreitar algumas tarefas para outras pessoas. E o que acontece é que o servente que ele está contratando ganha na diária. Então, todo dia ele tem que pagar lá o dinheirinho para o servente. Só que ele fechou com você num preço fechado. Então, no fim do trabalho, ele praticamente não ganha nada e o servente ganhou todos os dias. E o que acontece no geral com todo mundo é que, poxa, o dinheiro acaba antes dele terminar o trabalho. E aí ele se liga que ele não vai ter dinheiro, o último pagamento, ou no meio, ele fala, poxa, o que eu tenho aqui é o que eu vou receber, só que eu tenho que pagar mais ainda para o servente. Então não vai sobrar nada para ele. O cara, ou ele vai embora, ou ele vai te pedir mais dinheiro, e aí você fica naquela briga, poxa, você não fez o serviço, e aí não vou te pagar, e aí ele não quer trabalhar, ou então você cai no conto dele e vai dando dinheiro, dinheiro, quando você viu, é o que você falou, a obra está 30%, você já pagou 70%. Então, isso é clássico acontecer se você não tomar conta de quem você está contratando ou não tomar cuidado de contratar uma pessoa, uma empresa, uma construtora com uma estrutura para fazer a obra. É uma experiência bacana, é o seguinte, ó, vai numa loja de material de construção, conversa com o vendedor, pergunta para ele, vem cá, chega no fim do dia, pergunta para ele, quantas pessoas chegaram aqui hoje com problema na obra, hein? Todo mundo. Aí é a forma que você vê o tamanho do problema, entendeu? Todo mundo. Eu vou lhe dizer, Marco, eu tô no,
eu fugi da cidade, né? Então hoje eu moro na zona rural e foi talvez uma das decisões mais acertadas da minha vida pela qualidade de vida, né? Sim, E eu venho de uma cultura de obra de qualidade. Eu não, eu gosto, eu faço obra barata, mas fazer obra barata não lhe dá o direito de não buscar qualidade, de não se impor à qualidade. Então, eu venho dessa escola. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a notar que ninguém está nem aí para isso. Todo mundo só quer o seguinte, quer é o conto da sereia. Eu vejo isso daí muito, Marco. Eu chego, vou conversar com um cliente, aí eu dou o preço, ó, 1 metro quadrado não é um orçamento, eu estou dando uma estimativa de preço. Então, ó, 1 metro quadrado ali construído vai sair em torno de X. E ele vai lá num outro, num empreiteirozinho desse, num pedreiro desse, o cara fala, ah, não, eu construo pela metade do valor. E eu já vi isso daí acontecer com praticamente todos os meus vizinhos. E, olha que interessante, praticamente todos, se não todos, tiveram problema. É impressionante. Um teve que refazer todo o telhado, quando foi ver a casa toda fora de esquadro, tudo mostrando no acabamento, parede fora de prumo, questão de quase um palmo fora de prumo, coisa impressionante. Aí a outra que construiu a casa estava ameaçando cair, porque começou a ceder debaixo do contrapiso, teve que contratar às pressas gente para reforçar a estrutura. Outro que construiu casa e a casa estava perto de desbarrancar e de descer barranco abaixo. É impressionante, mas foi a realidade de todos. Eu não consigo me recordar agora, para não dizer que eu não consigo me recordar de nenhum, tem uma casa que eu sei que teve poucos problemas, certo? E de onde veio tudo isso daí? Justamente dessas questões. Não significa que a pessoa não está morando, não. A pessoa está lá morando, deu certo, a casa não caiu, tudo mais, mas são problemas. E não só. A expectativa de preço que você tinha no começo, você só foi descobrir que a conta não ia fechar no meio. Então você se planejou para gastar 50 e gastou 140, 150, não é? isso aí. Eu tenho eu estou fazendo umas anotações aqui porque para não esquecer. Vamos lá. O que que acontece quando você entra nesse jogo, né, da commodities? Você acaba comparando 1 quilo de açúcar com 1 quilo de açúcar, mas não é isso, né? Você acha que é, mas os serviços são diferentes com profissionais e com empresas, com construtoras qualificadas do que você chamar um pedreiro, um cara mais barato que fala que vai fazer. Ele pode fazer até acontecer alguma coisa. Como você tem o caso aí do seu pedreiro de confiança, que eu acredito que ele faz muito bem, como tem muitos outros que fazem muito bem, tá? Só que qual é o problema quando você compara qualidade, compara o preço e vai pelo mais barato? Você acaba tendo retrabalhos ou se não pagar para fazer novamente. E quando você tem retrabalho ou tem que refazer, pagar novamente, a qualidade do serviço, você mexeu ali. Então ela já não fica uma qualidade boa, você vai ter um remendo. E no fim, você vai gastar muito mais do que o cara mais caro que você tinha. Você vai gastar muito mais. Só que você vai ter a qualidade pior do que o mais barato que você contratou. Essa que é o grande problema. No fim, você acaba gastando mais do que seria gastar com o mais caro e você vai ter uma decepção na qualidade pior do que o mais barato. É isso que É acontece, complicado. infelizmente. Porque a turma compara por preço e não por capacidade. É verdade. E outra coisa que eu vejo também é o seguinte, você tem que comparar, seguindo o mesmo exemplo, né? Banana com banana, maçã com maçã, né? Então, tem uma coisa também, é o seguinte, é,
construção, quando você contrata uma construção de uma casa, na verdade, você tem uma série de serviços que, somados, constituem ali um global, né? Um valor global, inclusive. O ideal, inclusive, é que você contrate discriminando os serviços. Então, são X metros quadrados de alvenaria, são Y metros quadrados de reboco, são tanto de piso, tanto de telhado, tudo certinho, e um preço para cada serviço, né? Então, é muito complicado você comparar somente preço, porque um custa 200 mil, o outro custa 100. Tá, mas quais são os serviços? Você está comparando o mesmo quantitativo de serviços, certo? Porque para você ter a real comparação de qual está mais caro e qual está mais barato, você só tem como saber se você tiver certinho essa especificação do que está sendo contratado, não Um é? exemplo teu que você falou é do contrapiso. Se o cara não faz a compactação da terra, se ele não coloca uma brita, não coloca um contrapiso, um entelamento, poxa, você joga 2 centímetros de areia e cimento ali, é muito mais barato, né? É muito fácil de você dizer que vai por um preço de pichincha, né? Eu falo que é dinheiro de pinga. Exatamente. Para isso, existem projetos. E no projeto vem especificado o que você precisa fazer, que tipo de contrapiso. E aí é uma forma de você contratar também, pagar por etapas. Ó, você terminou a estrutura, te pago tanto, porque aí você consegue acompanhar o andamento da obra com o seu fluxo de pagamento. E também, Então, se der uma dor de barriga no meio e faltar dinheiro, você consegue parar. você tem o controle, né? Você está com o controle. Mas nem tudo tá perdido na construção. Tem pessoas que constroem bem e tem a forma certa de você contratar as pessoas e tocar a sua obra, né? E eu considero assim, é muito fácil. Muita gente está construindo e consegue fazer. É só você se cercar de pessoas certas e seguir aí um passo a passo. Você tem que fazer um levantamento de dados, saber como que é o seu terreno, o tamanho, a área, a topografia, o solo, o tipo de solo que você tem, porque você vai fornecer essas informações para a turma que vai fazer os projetos. Então, o arquiteto, ele precisa saber como que é a topografia desse terreno, para ele colocar, você fala, é planinho, mas tem um caimento de 1,5 metro, já não é planinho, e o Já muda arquiteto tudo. precisa saber disso. Você sabendo o tipo de solo, você fornece essa informação para o projetista, que vai fazer o projeto de cálculo estrutural e de fundação. Quando você tem uma obra com um projeto de fundação e estrutura, você pode ter certeza que vai ser uma obra mais barata, porque alguém está calculando, está pensando por você e vai especificar o mínimo necessário para você construir. Quando você constrói sem projetos, ou você está gastando muito mais material do que precisa, ou está gastando muito menos sem saber. Então você faz o levantamento de dados, você faz os projetos. O ideal é você fazer um planejamento, colocar basicamente o que você falou, as etapas aí, os valores de material e mão de obra para você ter um panorama da tua obra, quanto vai custar. Talvez não seja preciso isso, mas você tem um norte bem forte colocando isso daí no papel, numa planilha simples, tá? Que é um planejamento. Se cercar de pessoas capacitadas para fazer tua obra, você pode fazer com um empreiteiro, um cara que entenda disso, ou você ter um engenheiro também por trás, uma empresa com um engenheiro que pode passar lá, que vai ser o responsável técnico pela execução da obra. Então a responsabilidade está na mão de alguém capacitado, ou de uma empresa, ou de um engenheiro, não é mais sua. Então, você já tira a responsabilidade da obra e passa para um profissional, né? E você tem uma equipe de gente que sabe fazer. E paga um pouquinho mais caro, mas você vai, no fim, economizar. Seguindo esses passos aí, você faz uma obra tranquila, sem problemas. Eu gosto de tocar da seguinte forma, Marco. É porque eu tenho
eu tenho uma dupla atuação no mercado imobiliário, né? Então, tem a atuação da MSD Incorporações, empresa da qual eu sou sócio majoritário e presidente. Mas o Maurício, pessoa física, é doido com obra. Então, eu eu estou sempre fazendo alguma obrinha. Então, eu particularmente penso que eu aprendi a fazer obra barata. E eu não sou engenheiro, né? Eu sou empresário. Mas vou dar para quem está nos assistindo o método do Maurício, tá? Inclusive, se estiver fazendo alguma coisa errada, você me corrija, tá, Marco? Então, a primeira etapa, lógico, tudo nasce do terreno. Então, você já tem já o terreno que você vai construir. Primeira etapa, eu sempre busco enxergar. Então, se o terreno está com mato crescido, a primeira coisa que eu faço é limpar o terreno. Segunda coisa, levantamento topográfico. Então, vou negociar, vou contratar um topógrafo que vai fazer um levantamento, vai gerar uma planta plana e altimétrica, com as curvas de nível, mostrando certinho como é o terreno, né? Porque se você não tem essa, essa representação gráfica do terreno, não há o que se falar em projeto. Qualquer tipo de projeto que você fizer, você está mais ou menos no achismo, você não sabe como é que é o terreno, né? Então, eu já vi, inclusive, isso, terreno que a gente olhava assim, parecia que era plano. Quando foi fazer uma movimentação de terra, foi abrir um platô, deu 3,5 metros de altura de talude, né? E no olho parecia que era plano. Então, limpou o terreno para enxergar, porque você enxergou, a imaginação começa a funcionar, o que é que dá para fazer, levantamento topográfico. Terceiro, projeto arquitetônico. Quarto, estrutural. Eu confesso que o elétrico e o hidráulico é bom você ter, mas você desenrola. Agora, o arquitetônico vai entregar o problema para o engenheiro resolver. Então, o engenheiro calculista vai dizer como precisa ser para aquela estrutura ficar de pé, né? E uma coisa que eu faço é o seguinte: eu pego o projeto estrutural, Marco, e eu devolvo para a topografia. Porque aí o topógrafo vai e já marca o gabarito todo. Eu estou fazendo uma obra agora de 500 metros quadrados, é uma obra grande, certo? E eu gastei R$ 1.000 para o topógrafo vir e locar todo o projeto estrutural. Então, eu passei a ter todos os eixos de pilar, tudo bonitinho, tudo certinho. E a última obra que eu fiz, eu não tinha feito isso. Então, eu senti na pele a diferença de produtividade. O quanto eu economizei de dinheiro marcando, puxando, verificando esquadro na trena, quebrando cabeça, puxa para cá, puxa a linha para lá. Não, o topógrafo veio, já marcou aqui, tá, eram 31 sapatos. Então, está aqui o eixo e tal, P1, P2, P3, P4, pá, 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 pá. Já foi. A obra voa. A obra voa, a quantidade de dinheiro. Aí você pensa, quer ver outra coisa? O projeto estrutural. Já vem já com o quadro resumo do quantitativo dos materiais. Então, quando você faz isso, você já sabe, opa, vou gastar tantos quilos de aço tal, vou gastar tantos metros cúbicos de concreto. Então, você já consegue fazer conta rápida. Opa, compensa eu bater isso aqui na betoneira ou já contrato já o caminhão usinado? Então, por exemplo, eu já tenho meu acordo ali com o dono do depósito, eu só ligo para ele, ó, vou agora para o cintamento. Então, já digo, já, ó, traz 80 varas de ferro 3/8, 120 varas de ferro de 5 milímetros. Por quê? Porque eu já dou o quantitativo rápido. Porque o engenheiro calculista já me deu o quadro resumo. E a partir daí deixa a obra andar. E sobe logo a estrutura, acabamento deixa para depois. O principal é você cobrir a obra e preservar o patrimônio, não é não, Marco? Exatamente isso, Maurício. O topógrafo, ele tem um papel fundamental. Ele vai ver o terreno que você tem, a topografia, a área, as curvas de nível. Essa é a primeira etapa. E essas informações você manda para o arquiteto fazer o projeto e para o calculista para ele fazer
os pilares, a estrutura, em cima da arquitetura e da topografia. E ele vai ter, o topógrafo, um papel fundamental na locação da obra. Quando você faz o gabarito, ele vai lá e coloca os eixos, como você falou, todas as estacas de fundação, os eixos das brocas, das sapatas, do baldrame, ele já te facilita a vida. Se você deixa para a turma da obra fazer isso, corre o risco. A turma da obra vai fazer, vai olhar no projeto, a turma precisa ler o projeto, entender a leitura do projeto. Começa por aí, nem todos conseguem fazer isso. E você está puxando um risco para você, né? Por que você vai gastar todo o seu tempo? É melhor você gastar um tempo conferindo o que o topógrafo fez, ver se a turma está colocando as estacas no lugar que o topógrafo especificou, mas tem que fazer. Então, é isso daí, o topógrafo é fundamental. E aí você manda para a estrutura. Uma obra com projeto de fundação e estrutura é perfeito. E um detalhe da armação do projeto estrutural é que hoje em dia a maioria dos depósitos que fornecem o aço, eles podem enviar para a tua obra o aço já cortado e dobrado. Qual é a vantagem disso daí? Você não tem perda de pontas de ferro, de vergalhão, de aço na obra. Quando você compra o aço só em barra e depende do armador para ficar cortando e dobrando na obra, vai sobrar um monte de pedacinho. E hoje o aço é um dos itens mais caros aí de uma construção. Concreto e aço é o que pesa bastante. E quando você contrata a compra do aço cortado e dobrado, é ótimo. Para isso, você precisa ter um projeto que venha especificado já essas medidas. Ele vem padronizado para a turma, fornecedor de aço, conseguir ler. Então, tem projetos aí, caras mais das antigas, que não fazem dessa forma, então você não consegue comprar o aço cortado e dobrado. Então, quando você for contratar aí teu projetista, fala, eu quero na forma que eu entrego para um fornecedor e ele me manda o aço cortado e dobrado para a obra. Aí você economiza. Isso é muito legal. Então, Marco, já está aí num bate-papo longo, muito proveitoso. Eu estou muito feliz. Acho que a gente conseguiu aí, com certeza, colaborar bastante com a necessidade de informação, né, do nosso público. E me diz aí, como é que a turma lhe encontra, Marco? Poxa, foi uma satisfação enorme falar com vocês no Prosa Imobiliária, Maurício Donati, meu grande amigo. E o pessoal pode me encontrar no YouTube, Marco Meneghetti, canal Investidor Construtor, Marco Meneghetti, e no Instagram, @Marco Meneghetti. Nesses dois, no YouTube e no Instagram, eu ajudo as pessoas que não são da área com um conhecimento técnico fácil, tá? Sem cálculo, sem dificuldade, coisa do dia a dia que dá para quem não é da área encarar a construção e fazer bem feito. Eu aprendi muito com você lá, viu, Marco? Você sabe disso que eu estou lá na sua audiência. Que legal, a recíproca é verdadeira, poxa vida. Maurício, você é um grande empreendedor, empresário e imobiliário, você tem a oferta e a demanda, você está em cima do que realmente acontece com quem gosta de terreno e quem gosta de construir, quem gosta de imóveis. E não posso deixar de dizer que o Marco tem parte na paternidade da criança, né? A nossa construtora nasceu com a sua ajuda direta, né? Então, nós somos muito gratos, lhe agradecemos aí a participação, prontamente aí aceitou o nosso convite. Deixamos aqui o nosso muito obrigado. E não vai ser a última não, viu? Vou te convidar mais vezes. Legal, estamos aí, sempre que precisar. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Um grande abraço, Marco. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.